Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Yuri Valles e no vídeo de hoje vamos analisar um fundo de investimento imobiliário para saber se vale a pena ou não investir nele. Ficou curioso? Venha saber comigo. Então pessoal, como vocês podem ver, o vídeo de hoje nós vamos analisar o Vinci Logística, ou mais conhecido como VILG11. Esse fundo de investimento imobiliário, ele tem a data de registro na CVM de 24 de 5 de 2016, então já tem alguns anos desde a sua data de registro. Ele possui uma gestão ativa, ele é do segmento de galpões logísticos e ele possui atualmente 7 milhões de cotas emitidas que estão concentradas na mão de 34 mil pessoas, sendo pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Agora vamos analisar alguns dos seus indicadores para saber se vale a pena ou não investir no VILG11. Como vocês podem observar aqui, na data de gravação desse vídeo, o seu valor de fechamento de mercado ficou em R$ 115,03 e a sua mínima foi de R$ 88,00 e a máxima de R$ 151,00. Cabe frisar que essa mínima aqui foi a mínima de fechamento, não quer dizer que foi realmente a mínima que ele atingiu nos últimos meses. Agora vamos analisar quanto que está o seu valor patrimonial. Vocês podem observar que o valor patrimonial está em R$ 112,27 e que o seu valor de fechamento foi de R$ 115,03. Então nós já temos o primeiro indicador de que o seu P sobre VP está em 1,02. Isso significa que o valor hoje de mercado está sendo negociado em 2% a mais do que o valor patrimonial. Isso é um bom indicador porque mostra que o valor de mercado não está tão inflacionado em razão do seu valor patrimonial. E para vocês descobrirem esse P sobre VP, pessoal, basta pegar o valor de mercado e dividir pelo valor patrimonial do fundo. Aí vocês vão chegar nessa razão. Eu particularmente gosto dos fundos imobiliários quando eles estão no máximo com P sobre VP de 1,10. Mais do que isso, aí eu analiso bastante para saber, né, se vale a pena ou não ainda investir neles. Então aqui nós já temos o nosso primeiro indicador. Agora vamos analisar também a sua participação no IFIX. Vocês podem observar que ela está em torno de 1%. Isso é uma boa participação para os fundos imobiliários. E a sua liquidez média diária ficou em torno de 3,7 milhões de reais. Aqui nós podemos ver qual que é a movimentação mensal. Basta você pegar esses 3,7 e multiplicar por 30. Então, se ele fosse negociado todos os dias do mês, nós teríamos um movimento em torno de 111 milhões de reais por mês. Mas lembrem-se que a bolsa, né, ela não funciona em domingos, sábados ou feriados. Isso é um valor bem bacana porque está mais do que 10% do seu valor patrimonial. Lembrando que hoje o valor patrimonial do VILG11 está em torno de 790 milhões de reais. Então ele possui uma boa liquidez. Isso quer dizer que se por acaso você precisar desfazer da sua posição nesse ativo, você pode conseguir desfazê-la sem impactar demais nos preços que estão sendo negociados. Tanto se você precisa desfazer por questão de necessidade ou oportunidade. E ao mesmo passo também, se você quer investir e já quer adquirir um volume alto de cotas, você também não vai impactar tanto no preço de mercado. Lembrando, né, pessoal, que isso não é uma garantia, vai depender também, né, do dia que está sendo negociado. Se são dias em que a bolsa está sofrendo bastante impacto através de notícias políticas que isso tem afetado bastante, né, atualmente as negociações. Vamos agora para outro indicador, que é a da rentabilidade. Vocês podem observar que nos últimos 24 meses, a rentabilidade média do VILG11 ficou em 66 centavos. Então, se pegarmos essa rentabilidade média de 66 centavos e dividirmos pelo preço de fechamento de mercado, que ficou em R$ 115,03, nós teremos aqui uma rentabilidade mensal em torno de 0,57%. O que daria, se fôssemos fazer uma projeção para o futuro, de 6,88%. E aqui é uma boa rentabilidade, pois está dando mais do que 2 vezes a taxa Selic, que está atualmente em 3%. Mas vamos analisar agora, né, a rentabilidade
momentânea desse fundo. Como vocês podem observar, o último pagamento foi de 50 centavos e o próximo será de 52 centavos. Então vamos pegar aqui e fazer uma média entre esses dois pagamentos e colocar que será de 51 centavos para os demais meses no futuro. Se pegarmos esses 51 centavos e dividirmos pelo preço de cotação atual de mercado, nós teremos aqui a sua rentabilidade de 0,44% ao mês, que se fizermos uma projeção para os próximos 12 meses com esse histórico de pagamento, nós teríamos algo em torno de 5,3%. É um percentual um pouco baixo, mas novamente vamos comparar com o Tesouro Selic, ele remunera em 3%, que é o valor atual da Selic. Então vocês podem observar que está quase 2 vezes a Selic. E essa Selic aqui, desse rendimento do Tesouro Direto, pessoal, é um rendimento bruto, pois lá há a incidência do imposto de renda. E o imposto de renda para aplicações de renda fixa, ele é um imposto regressivo. Ele começa em 22,5% e o mínimo que a pessoa irá pagar será de 15%. Vamos supor que você cumpra com aquele período mínimo, né, para poder efetuar o pagamento de 15%. Então aqui nós teremos que o Tesouro, na verdade, ele rende de forma líquida 2,55%. Então se compararmos com o rendimento do VI LG11, vocês podem observar que ele está rendendo mais do que 2 vezes o Tesouro. E para que as pessoas que são acostumadas a investir em poupança, a poupança hoje representa 70% da taxa Selic. Então a poupança está rendendo hoje 2,1%. Que é muito inferior ao valor, né, de rendimento do VI LG11 ou do Vinci Logísticos, né, que está em 5,32% ao ano. Então aqui nós também temos um bom indicador, pois está bem acima, né, do que nós estamos encontrando na renda fixa, até mesmo no Tesouro Direto. Agora, para quem acompanha o canal, né, vocês sabem que eu gosto de analisar o portfólio desses fundos de investimento imobiliário para saber se ele apresenta, né, um portfólio diversificado, se ele apresenta vários inquilinos também, pois quanto mais diversificado for o portfólio dele, maior, né, a segurança que nós temos de receber os nossos rendimentos, né, e não ser nos afetados de forma direta pela inadimplência de um ou outro inquilino. Então, pessoal, eu já faço o convite para vocês inscreverem no nosso canal se você não for inscrito, faça os seus comentários se você já investe ou se você pretende investir no VI LG11 e também já deixa o seu like e vamos analisar aqui o seu portfólio. Aqui no site do Status Invest está um pouco desatualizado, pois ele mostra que o VILG possui atualmente 6 ativos, sendo que ele já possui um pouco mais. Mas outro que eu gosto de analisar aqui é a quantidade, por exemplo, de outros investimentos. Como vocês podem observar, o VILG11 ele possui investimento em outros fundos de investimento imobiliário, então ele acaba diversificando seus investimentos. E isso é muito bacana, pois atualmente ele apresenta em torno de 15 fundo de investimento imobiliário que ele possui cotas e dessa forma ele recebe também os rendimentos desses fundos de investimento imobiliário e quando há oportunidade ele realiza o ganho de capital para dar um retorno maior para os seus cotistas. Inclusive já tem alguns fundos aqui que nós já analisamos, já fizemos vídeos falando sobre ele, como por exemplo o XPLG11, tem também aqui o HGLG11, o HGRU, tem alguns aqui que ainda vamos fazer vídeos, como por exemplo o Mogno, né, que é o MGFF, o RBRF também, em breve terá vídeo no canal. Agora vamos analisar também outro indicador, que é a questão da renda fixa. Ele possui atualmente, hoje, quase 300 milhões investidos em fundos de renda fixa. Então esse valor representa o caixa do VI LG11. E vocês vão observar mais à frente, quando nós formos analisar o relatório gerencial e também alguns fatos relevantes, que o VILG pretende adquirir novos ativos imobiliários com esse valor que está alocado no caixa. E aqui nós temos uma participação em uma sociedade de propósito específico. Agora, o último indicador dessa primeira etapa que eu gosto de analisar é a quantidade de fundos de investimento imobiliário que investem, né, no VI LG11. Vocês podem observar que temos uma quantidade bacana de fundos que investem nele. Aqui nós temos atualmente em torno de 9 fundos que possuem cotas do VI LG11. Isso é um bom indicador para nós que queremos investir nesse fundo de investimento imobiliário. Tem muitos fundos que investem no VI LG11. Então isso aqui é um bom indicador, pois traz um pouco de segurança para nós. Não quer dizer que isso vai garantir esse investimento, mas traz um pouco de segurança
Agora, o último indicador que eu gosto de verificar é através do seu relatório gerencial. Nós vamos analisar o relatório gerencial do mês 4, que foi publicado no dia 8/5, pois na data de gravação desse vídeo ainda não foi publicado o relatório gerencial de maio. Então vamos aqui analisar o relatório gerencial do mês de abril de 2020. Vocês podem observar que ele terminou com mais ou menos 7 milhões de cotas, na mão de 34 mil pessoas, sendo pessoas físicas e jurídicas. Agora, algumas informações já relevantes aqui. No início do seu relatório gerencial, o VILG11 ele conseguiu já renovar o seu contrato de aluguel com a Netshoes, e ela é um dos seus inquilinos mais importantes, pois só os pagamentos dos seus aluguéis representam 16% das receitas do VILG11. E além disso, ele possui aqui um valor em caixa de quase 300 milhões. Mas aqui fica a ressalva, ele não possui esses 300 milhões de forma líquida e livre de obrigações, pois desses 287 milhões, aproximadamente quase 94 milhões são para quitar algumas obrigações de curto prazo. Agora vamos analisar um comunicado importante que o gestor colocou, que o fundo ele recebeu no mês de abril somente 90% dos seus aluguéis, pois devido a essa crise ele teve que fazer o diferimento do pagamento de alguns aluguéis de alguns dos seus inquilinos que estão passando por dificuldades financeiras. Então isso aqui já mostra um dos motivos do porquê que os últimos 2 meses de pagamento dos rendimentos do VILG11 foram inferiores à sua média dos últimos 24 meses, em razão desse diferimento de pagamento. Outro dado importante também é que ele colocou que 2 locatários não efetuaram o pagamento de aluguel até a data de vencimento lá em abril, Então eles estão inadimplentes. Mas essa inadimplência não é tão alta, pois representa somente 1,3% da receita do fundo. E outro dado relevante é que esse fundo possui uma reserva de somente 2 centavos por cotas. Nós vimos no último vídeo que, por exemplo, o HGRU ficou com uma reserva aproximadamente de 29 centavos por cota. Então, ele pode ter ainda as suas receitas diminuídas durante esse período de crise, que ele ainda vai conseguir distribuir um pouco a mais do que ele tem de resultado. Ele possui uma reserva de 29 centavos ainda por cota. Já o VILG11 não possui essa reserva tão alta assim, sendo que ela está em torno de 2 centavos por cota. Então, se diminuir bastante os seus rendimentos, ele não vai conseguir manter uma média de pagamentos, pois a sua reserva está baixa se comparado, por exemplo, com o HGRU. Mas aqui também temos outro dado importante, que é a questão da carteira do fundo. Hoje, dos quase 800 milhões de patrimônio líquido que o fundo possui, somente 600 milhões que estão alocados em ativos imobiliários que são geradores de renda para o Vinci Logística. E a diferença, então, quase 290 milhões de reais estão alocados em aplicações financeiras. Lembrando que desses quase 290 milhões, nós temos ainda aquelas obrigações de mais ou menos 90 milhões. Então, hoje, se fosse colocar um valor líquido, seria em torno de 200 milhões de reais que estão ali em aplicações financeiras que são realmente do fundo de investimento. E aqui, pessoal, nós temos alguns indicadores operacionais, quanto que ele possui de receita por metro quadrado. Então vocês podem observar que ele mantém uma constância de receita por metro quadrado e que ela diminuiu a partir de janeiro desse ano, mas teve uma diminuição pequena se formos comparar em torno dos demais anos, que foi algo de R$1 por metro quadrado, então não é um valor tão expressivo assim. Outro dado relevante é a questão da taxa de ocupação. Então vocês podem observar que hoje o fundo não possui vacância, ele está com todos os seus ativos ocupados e aí locados, e isso é um bom indicador, sendo que nesse período aqui de crise, a taxa de vacância do mercado ela está um pouco elevada se compararmos com o VILG11. E aqui a sua taxa de inadimplência cresceu um pouco, mas eles conseguiram controlar no mês de abril, sendo que é um valor razoavelmente baixo, se formos comparar também com o mercado. E outro indicador que é a questão dos vencimentos dos contratos. Mais de 70% dos contratos do VILG11 vão vencer após 2023. Então dá um pouco de segurança para nós. E aqui nós temos a taxa de atualização
desses aluguéis, que 81% está atrelado ao IPCA e 19% ao IGPM. Aqui nós temos como que vai funcionar, por exemplo, o aviso prévio se algum desses inquilinos queiram sair antes da data de vencimento desses contratos, sendo que mais ou menos 75% o aviso prévio é de 6 meses e em torno de 7,4% o aviso prévio é de 3 a 5 meses e 17,7% o aviso prévio é de 3 meses. Nós temos aqui também a diversificação da receita do fundo. Possui vários inquilinos para poder diversificar também os seus rendimentos, né, as suas receitas, e isso não causar um impacto tão grande para o cotista e também para o fundo, caso um dos seus inquilinos, né, fique totalmente inadimplente ou até mesmo ele resolva rescindir o contrato de locação com o fundo imobiliário, sendo que fica a ressalva para a Netshoes e a Ambev, que somando a participação dos dois, nós temos em torno de 32% das receitas desse fundo, inclusive também da Privali, que ela possui, né, uma participação de 14%, e também da AGV Logística, que está em torno de 14%. Se somarmos a receita desses 4 inquilinos aqui, nós temos uma participação de 60%. Então tem que ficar atento aos dados e aos fatos relevantes que envolvem esses inquilinos, pois se eles resolverem rescindir o contrato de aluguel, nós podemos ter um impacto muito grande nos rendimentos, sendo que só esses 4 inquilinos representam 60% das receitas do VI LG11. E aqui nós temos a tipologia desses contratos dos seus inquilinos, que 57% e são contratos atípicos e 43% típicos. Para quem não sabe, contrato atípico é aquele contrato que o inquilino, se ele rescindir antes do prazo, ele é obrigado a indenizar todos os aluguéis remanescentes que teriam até a data de término daquele contrato. Já contrato típico, ele não precisa indenizar todo esse período, ele simplesmente paga aquele aviso prévio que nós vimos anteriormente, que pode ser de 3 meses, de 6 meses ou até mesmo de 5 meses só de contrato. Então, por mais que às vezes o inquilino tenha um contrato de 10 anos de aluguel, se ele sair no primeiro ano, ele vai pagar somente, vamos supor, 5 meses a título de aviso prévio. Isso daqui é do contrato típico. Já o atípico é o contrário. Se ele sair, por exemplo, no primeiro ano, ele ainda vai ter que indenizar o fundo dos 9 anos remanescentes. Aqui nós temos o segmento de atuação desses inquilinos, sendo que 43% deles estão alocados na parte de varejo. Nós temos aqui os estados onde ele possui ativos imobiliários, sendo que a grande maioria está em Minas Gerais, e temos aqui também depois Rio Grande do Sul, mas também possui ativos em Espírito Santo e São Paulo. E por fim, pessoal, vocês podem acessar aqui o relatório gerencial para analisar cada um desses ativos imobiliários, né? Vocês podem observar a quantidade de área bruta local, né, o ABL, que eles possuem, como que está a taxa de ocupação, quem são os inquilinos, né, por cada ativo imobiliário, o tipo de contrato que eles possuem com o fundo de investimento imobiliário e todas as suas características. Então, pessoal, eu encerro esse vídeo com essa recomendação de que, se vocês pensam em investir em algum fundo de investimento imobiliário, e principalmente o VI LG11, acesse o relatório gerencial. Nele possui todas as informações necessárias que vocês precisam para saber se vale a pena ou não investir nesse fundo imobiliário. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço novamente que se inscrevam no canal, deixem seu like, façam aqui os comentários se vocês pretendem adquirir o VI LG ou se vocês pretendem aumentar suas posições, se vocês já são investidores desse fundo imobiliário, e nos vemos no próximo vídeo.